Fala galera do canal Fute Contos, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, né, o Milan e a Inter estão numa disputa ferrenha pelo título da Série A desse ano. Vale se destacar que no atual momento, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, a Inter de Milão lidera a competição com um jogo a mais e 1 ponto na frente do Milan. E já caso o Milan vença esse jogo que ele tem a menos, ele reassume a liderança. Então, nesse contexto, na briga pelo título, hoje vamos verificar, através de uma comparação cara a cara, qual equipe possui o melhor elenco, fornecendo vantagens para conquistar esse título tão almejado. É muito interessante nessa disputa que as duas equipes são de Milão e nesse contexto acabam com a hegemonia da Juventus, que durante 10 anos dominou o campeonato italiano e também foi uma das equipes mais fortes da Europa. Hoje, com a Juventus não tendo um momento muito bom, as equipes de Milão reassumiram o protagonismo na Itália e fazem muito bonito. Iniciando nosso cara a cara aqui, temos o goleiro Handanovic, goleiro ídolo da Inter já há muito tempo na equipe, enfrentando o goleiro que chegou do Lille nessa temporada para a equipe do Milan para substituir o Donnarumma, que é o Mike Maignan. E apesar do Maignan já chegar muito bem na equipe do Milan, já se consolidar como titular na posição, eu acredito que hoje ele ainda é um pouco inferior ao Samir Handanovic e é por isso que eu vou acabar escolhendo o goleiro experiente da Eslovênia. Indo para a lateral direito das equipes, temos um confronto italiano. Os dois são formados pelas categorias de base rossoneira. O Darmian, que depois de sair do Milan jogou por equipes menores da Itália, teve uma grande chance no Manchester United, mas acabou não dando certo. Aí foi emprestado diversas vezes até chegar na Inter, onde conseguiu melhorar um pouco seu futebol, né? Ele enfrenta o Davide Calabria, que também foi, assim como o Darmian, revelado pelas categorias de base do Milan, mas esse sim se mostrou muito eficiente, eficaz e está na equipe até hoje e é titular. Nesse confronto aqui eu vou acabar escolhendo o mais novo, que é o Calabria, que tem uma grande capacidade de virar um dos futuros ídolos do Milan, porque apesar de muito novo já está há muito tempo na equipe. Então vamos de Calabria na lateral direita, hein? Já na lateral esquerda, aqui temos um confronto de 2 laterais que gostam de apoiar e muito, né? O Di Marco, que é revelado nas categorias de base da Inter de Milão, enfrenta o lateral esquerdo sensação da Europa, que é o Theo Hernandes, que faz muito gol, ataca demais, sabe bater na bola, bate pênalti, bate falta. E nessa não vai dar pro Di Marco, porque o Theo Hernandes é muito mais bola e eu gosto muito do Theo Hernandes. Indo pra zaga aqui, vocês vão ver no futuro que a gente vai ter um problema, porque a equipe da Inter e a equipe do Milan jogam em sistemas diferentes. A equipe da Inter joga com 3 zagueiros, enquanto a equipe do Milan joga com apenas 2. Então, mas no entanto, no começo aqui vamos comparar os 2 a 2 e depois a gente dá um jeito. Na primeira duelo de zaga aqui temos o Skriniar, zagueiro da Eslováquia, enfrentando o zagueiro da Dinamarca, que é o Kjaer. E aqui, apesar do Kjaer ser um líder nato na equipe do Milan, ser muito bom jogador, não vai dar para ele contra o Skriniar, uma vez que o Skriniar é muito bom e é o líder desse sistema defensivo da Inter de Milão. Então vamos de Skriniar. Na nossa próxima disputa da zaga, temos um confronto de 2 jogadores jovens de muito potencial, que é o Bastoni, zagueiro italiano da Inter de Milão, que joga muito bem, enfrentando o zagueiro revelado pelo Chelsea, onde não teve muitas oportunidades na equipe inglesa e acabou sendo vendido pelo Milan, onde se consolidou e sacou o Romagnoli da equipe. Um zagueiro muito rápido, esse inglês, de muita técnica e um futebol muito vistoso. E aqui eu vou acabar escolhendo o inglês, porque, se você vê os jogos do Milan, esse cara é muito absurdo. Agora, como eu citei anteriormente, vamos ter que arrumar o probleminha causado pelas diferenças de formações táticas. Vamos ter que improvisar o De Vrij jogando de volante, enfrentando
o Tonali, o novo Pirlo italiano. E aqui não vai dar pro De Vrij porque o Tonali joga muito bem. Na temporada passada ele ainda estava se adaptando à equipe do Milan, então não conseguiu se manter como titular da equipe e jogar todo aquele futebol de cadência, de passe que ele tem. Mas nessa temporada ele já evoluiu e muito e é indiscutível um dos principais jogadores do Milan atual, Tonali. Então escolhemos o volante italiano aqui, da equipe rossonera. Na nossa próxima opção de meio campo temos o QC, que vai sair do Milan, né? Ele já tem um acerto verbal com a equipe do Barcelona. E enfrentando o Marcelo Brozovic, jogador croata que também já está há bastante tempo na equipe da Inter de Milão, há mais de 6 anos. E aqui eu vou acabar escolhendo o jogador africano da equipe do Milan, que é o QC, que é muito bom jogador, corre o campo inteiro, sabe chutar, sabe driblar, sabe passar, sabe marcar também muito bem. É um jogador completo e eu acredito que ele é um pouco melhor e mais contundente no meio campo do que o Brozovic. Partindo para nossa próxima opção de meio de campo, temos um confronto de dois jogadores jovens de muito potencial também, assim como era a disputa entre Bastoni e Tomori. E aqui o Barella enfrenta o Brahim Dias, que está emprestado no Milan, que é jogador do Real Madrid. O Brahim Dias é um pouco mais ofensivo que o Barella, só que o Barella, na minha opinião, faz mais diferença para a equipe dele do que o Brahim Dias faz na equipe do Milan. Uma vez que se o Barella sai do meio de campo, o problema é muito grande para a Inter de Milão. Enquanto se o Brahim Dias sai, o Milan pode facilmente passar o Júnior Messias para meia e improvisar o Saelemaekers na ponta ou o Rebic. Então o Barella, como é mais fundamental para a equipe da Inter, eu vou escolher ele. Indo para o ataque agora, na ponta pela esquerda, temos a disputa entre o croata experiente, já muito bom jogador, que é o Ivan Perisic, enfrentando o jovem driblador, ciscador, veloz Rafael Leão. E aqui, apesar do Perisic ter uma carreira muito maior, muito mais consolidada, muito mais experiente, já foi finalista de Copa do Mundo, o Rafael Leão vive um momento fantástico, é um dos principais jogadores da equipe do Milan. Muitas equipes que hoje em dia são mais fortes que o Milan estão desejando esse português, então aqui terei que ficar com o Rafael Leão. Já na ponta direita, eu dei uma improvisada aqui no Lautaro, né, porque a Inter joga com dois centroavantes, dois atacantes espetados, mas o Lautaro eu acredito que pode jogar de boa na função de ponta direita. Ele enfrenta o brasileiro que tem uma história de vida muito bonita, que é o Júnior Messias, que chegou esse ano passado, na temporada passada, na equipe do Milan, vindo do pequeno Crotone, mas não sentiu a camisa do clube de Milão, tá jogando muito bem, é titular diversas vezes ou acaba entrando e é muito importante para a equipe rossonera. Mas, entretanto, o brasileiro não está no nível do Lautaro, que é o principal líder técnico da equipe da Inter, e aqui eu vou acabar escolhendo o argentino revelado pelo Racing. Já na centroavância temos um confronto de dois jogadores extremamente experientes, que é o Edin Dzeko, fazedor nato de gols, que veio da Roma essa temporada para substituir o Lukaku e não está deixando a desejar, sempre marca gols, é muito artilheiro. Ele enfrenta o Olivier Giroud, que, como diz os caras do Futirinhas, é um puta gato. Eu fui pegar umas fotos aqui para fazer a arte e o que esse cara é bonito é brincadeira. O Giroud hoje em dia vive uma melhor fase que o Dzeko. O Giroud é muito bom, tanto que colocou o Ibra no banco, o Ibra que está sofrendo com muitas lesões esse ano, já muito velho, né? Mas muito bom. O Giroud, devido à fase que ele tá, faz muito gol, ele tá tirando o problema da camisa 9 do Milan, então eu vou acabar escolhendo o puta gato, o Giroud, o francês, para nossa camisa 9 da equipe ideal. Agora eu selecionei algumas opções de reservas das duas equipes e o que me chamou a atenção é que agora a gente indo para a reserva do gol das duas equipes temos dois goleiros da Romênia, cara. Os dois são da Romênia. O Radu, que é goleiro reserva da Inter de Milão, que é mais jovem, e o Tatarushanu, que já é
mais conhecido na Itália, né? Já atuou por diversas equipes italianas e hoje em dia é um substituto com mais experiência para a equipe do Milan. Aqui eu vou acabar escolhendo o goleiro reserva do Milan, o experiente Romeno Tatarushanu, mas eu acredito que tem níveis muito parecidos e são muito inferiores que os goleiros titulares de ambas as equipes. Indo para a zaga, temos o D'Ambrosio, que é um jogador da Inter de Milão, que é muito efetivo, joga de lateral, joga de zagueiro, e enfrentando o Romagnoli, que é um grande zagueiro, mas parece que ele vai sair do Milan. Os empresários deles não querem que ele fique mais na equipe devido à rotatividade que tem na zaga, e ele tem que ser titular absoluto, segundo os empresários. E aqui, devido à maior técnica, ser mais jogador, eu vou acabar escolhendo o zagueiro Romagnoli. Já na reserva aqui de opções de laterais, temos o jogador alemão que chegou no meio do ano, no meio da temporada, para a equipe da Inter de Milão, que é o Gosens. E o Gosens vai enfrentar o italiano Florenzi, que já teve passagens pela Valência, pela Roma, pelo PSG. E aqui eu vou acabar escolhendo o alemão, né, que tem maior capacidade ofensiva e pode facilmente no futuro substituir o Di Marco na lateral esquerda e assumi-la. E partindo para opções de reserva do meio de campo, eu selecionei aqui o Benacer, jogador do Milan, que diversas vezes é titular quando o Milan faz uma mudança tática para algum jogo. É um baixinho que corre o campo inteiro, sabe tocar, sabe marcar. É uma formiguinha e lembra muito, devido às proporções, com o jogador brasileiro Fred do Manchester United. Ele enfrenta o ex-jogador do Milan, que fez uma baita de uma sacanagem com a equipe rossoneira, saiu da equipe para substituir o Eriksen, que teve problemas cardíacos na equipe da Inter de Milão. E aqui, apesar do cara ser um baita de um traíra, ele joga muito a bola, sabe bater muito bem na bola. E aqui eu vou acabar escolhendo o turco Çalhanoğlu. Indo para as opções de ataques, temos o Tucu Correa, o argentino atacante da Inter de Milão, enfrentando o Rebic, que é croata também, que é muito forte fisicamente, muito rápido. E aqui é um confronto bastante equilibrado com jogadores de características muito diferentes, né? O Tucu, que é mais cadenciador, mais driblador, pode jogar de atacante, de meia, de ponta, enfrentando o Rebic, que é um jogador que pode atuar como centroavante e também ponta, né? E aqui, devido ao meu gosto particular, mas você pode ter outro, eu vou acabar escolhendo o argentino, porque devido aos meus gostos ele atende melhor, né? E agora temos o Alexis Sanchez enfrentando o Saelemaekers, né? O belga Saelemaekers. E aqui eu vou acabar ficando com o Alexis, né? Devido à maior experiência. Porém, o Alexis, na minha opinião, ainda deixa muito a desejar. Eu achei que ele poderia contribuir e muito mais pela equipe da Inter de Milão. Porém, é apenas um reserva que entra de vez em quando. E quando entra também não chama muita atenção, não desequilibra mais como era na época do Arsenal. E por fim, temos o confronto reserva dos centroavantes, que é o Caicedo, que chegou, assim como o Gosens, no meio da temporada, enfrentando o sueco, o deus Ibrahimovic. E aqui, se alguém votar no Caicedo, é extremamente clubista ou não entende nada de bola, né? Porque o Ibrahimovic é um dos maiores personagens e jogadores da história do futebol, e apesar de já ter mais de 40 anos, continua aí muito sendo melhor que o Caicedo, né? O Ibrahimovic, que na minha opinião só é titular ainda da equipe do Milan, devido às lesões que ele acaba tendo já devido à idade, e também pela fase excelente do Giroud. Então essa foi as comparações aqui entre os dois elencos, e antes de finalizar o vídeo, vamos montar nossa seleção ideal dessas duas equipes que lutam pelo título italiano ferrenhamente. No gol a gente vai ter o goleiro experiente Handanovic, na lateral direita o Calabria, na zaga o Tomori fazendo dupla com o Skriniar e na lateral esquerda o Theo Hernandes. E partindo para o meio de campo temos o Tonali de primeiro volante com dois meio-campistas na frente que vão ser o Kessié e o Barella. Na ponta esquerda temos o Rafael Leão, na ponta direita temos o Lautaro Martinez e na centroavância o Olivier Giroud.
E olhando aqui eu me surpreendi, né? Porque antes de fazer o vídeo eu achava que a Inter ia ter um time muito melhor, ia ser muito mais forte do que o Milan. Porém aqui na escalação deu 7-4 para a equipe vermelha e preta. E então o Milan, na minha opinião, tem uma equipe, pelo menos titular, mais forte que a da Inter. E se você também se surpreendeu com esse resultado, ou você acha que eu errei pra caramba aqui, fui burro pra caramba, também comente. Então o vídeo foi esse, a seleção ideal foi essa. E se você gostou desse vídeo, você dê um like aqui para ajudar o canal. Também ative o sininho para não perder nenhuma notificação de um futuro vídeo que sair. E também comente como eu disse anterior, se você acha que eu errei ou se acha que faltou algum jogador para comparar que seria interessante. E se inscreva. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!